dia, Walter Rocha, coordenador do Circuito Escolar ABC, responsável em organizar um evento que eu reputo como um dos melhores de São Paulo, até porque mexe com criança, mexe com a base, mexe com aquilo que a gente entende e sabe que é o futuro da nossa região. E quando a gente fala de população, a população do ABC é muito boa, a população do ABC é muito educada, a população do ABC é evoluída, a população do ABC é isso ou aquilo. Isso é por consequência de algum momento foi feito um investimento nessa base, na educação, na orientação, e o Walter é um dos responsáveis aí em acompanhar já durante tantos anos essas crianças nos colégios privados de toda a região do ABC, mais de 80 colégios que já passaram aí pelo circuito escolar. Bom dia, Walter, que bom tê-lo aqui com a gente novamente. Bom dia, Luciano, mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com vocês e poder dividir hoje aí, poder falar um pouco de atividade física junto com a medicina esportiva dentro do esporte. Isso é um grande privilégio, quero agradecer, muito obrigado, espero poder colaborar aí com as informações. Professor Walter, como que você lida com isso dentro das quadras, dos ginásios, enfim, de todos os eventos, afinal de contas, né, o circuito escolar, eu brinco até, é uma grande Olimpíada anual, são 13 modalidades. Quer dizer, desde as individuais quanto as coletivas, é muita criança, é muito adolescente. A gente tem um agravante hoje das pessoas estarem cada vez praticando menos exercício, se entregando cada vez mais à tecnologia, às redes sociais, a computador. E o circuito escolar tem também essa missão de tentar, né, botar literalmente a molecada para correr. Como você colocou bem no início do programa, o circuito escolar é a base de tudo. É onde você literalmente está formando esse cidadão. Não só com os seus valores, mas principalmente essa parte física, essa parte motora e tudo que envolve, né, a musculatura dessa criança. Como você colocou bem, são 13 modalidades, cada modalidade é tratado de uma forma específica, né? Mas esse trabalho com a criança acaba sendo muito preventivo para ele na vida adulta, né? Onde ele consegue estar muito bem informado, e aí a gente vê hoje já na vida adulta trabalho de prevenção com a medicina, cada vez mais as empresas colocando lá pessoas da área esportiva e física para estar fazendo uma ginástica laboral, tendo esse trabalho de prevenção. Por quê? Os atletas de alto rendimento, as comissões técnicas, cada vez tem lá fisiologista, fisioterapeuta, médico, enfim, uma estrutura toda voltada para quê? Para que esse atleta não se lesione, para que ele tenha maior rendimento. A mesma coisa acontece dentro das empresas, é um trabalho preventivo para que esse funcionário produza mais, né? Então essa é a grande preocupação. E o circuito vem montar essa base, né? Formando bem esse cidadão, né? As crianças passam por algum tipo de avaliação física, avaliação médica, é pedido algum atestado? Como é que funciona isso no processo do circuito? Isso, cada escola no seu período de inscrição tem um atestado médico, né, que diz que ele está em condições aptas para estar... Isso é anual? Isso é anual, né, está desenvolvendo essa atividade física, assim como normalmente é feito, né, nas academias, enfim. Legal, voltando aqui o programa A Hora do Esporte na TV Grande ABC, você acompanhando aqui com a gente no canal 3 da NET, em São Caetano do Sul, em toda a região, você também ligadinho através da Rede Mundial dos Computadores, no www.tvgrandeabc.com.br e através das redes sociais, no facebook.com/seu canal regional. Hoje um programa especial falando de medicina esportiva, falando da saúde, da atividade física, aqui com o Walter Rocha, coordenador do Circuito Escolar do ABC, sempre orientando e encaminhando as crianças aí desde pequenininho até os jovens, quase chegando já no adulto, né, 17 anos. O Walter, no circuito escolar é uma responsabilidade, né, porque você está ali com crianças, né, enfim, no caso do circuito escolar especificamente do ABC, crianças da rede privada de colégios, né, onde às vezes os pais acabam investindo alta quantia por conta de tranquilidade, por conta de qualidade, por conta de segurança, enfim, por conta da educação do próprio filho. Sim. Que isso, a gente até comentava fora do ar, não tem preço, né, o investimento que você faz no seu filho. Mas você, de repente, tem aquela responsabilidade da criança estar exercendo a atividade esportiva em um ambiente que é escolar, que é bom deixar isso claro, né? As atividades são sempre feitas, desenvolvidas dentro de colégios,
Mas existe algo preventivo, ou, por exemplo, um acompanhamento, um enfermeiro, um médico? Existe também essa relação no dia a dia dos eventos? Sim, a gente tem uma preocupação de sempre ter alguém no local, né, para prestar esse primeiro socorros, né, até para que a gente aconteça algo mais grave, a gente possa estar encaminhando, né, para algum hospital, mas sempre esse primeiro socorros, ter alguém ali à disposição para prestar esse serviço, né? Além do atestado, que é algo obrigatório. Sim, né? isso é de extrema importância, né? Acho que não só para a criança, mas para a população em geral, né? Eu acho que essa é a grande falha, né? Como o doutor passou, as pessoas começam a fazer atividade física sem nenhum preparo, sem nenhum exame preventivo, porque são a partir desses exames que o educador físico pode prescrever um treinamento que seja adequado para aquela pessoa, porque cada indivíduo tem um resultado e tem uma resposta àquele estímulo, né? Então isso é muito importante, esses exames, porque como dissemos no bloco passado, a partir desses exames são detectados pequenas alterações e a partir daí pode fazer um trabalho preventivo para que isso não tenha um problema mais sério, não pode ter esses infartos, né? Como falamos aí de atletas de alto rendimento, mas que acontece aí, vamos colocar assim como entre aspas, os sedentários, né? Então é muito importante esse tipo de cuidado aí para a população em geral. E como é que vocês lidam lá durante o circuito escolar, né? A gente está falando de 80 escolas, enfim, quase 10 mil crianças envolvidas, né? E se você for projetar isso de maneira direta ou indireta, esse número deve passar de 20 mil pessoas ali no dia a dia. Imagino que deve ser uma responsabilidade Sim. muito grande, mas o fator de dar essa segurança também aos pais, né? Porque Sim. tem um imediatismo ali. Sim. E imagino que não só quando a gente projeta o coração, no caso, é algo um pouco mais segmentado e até, como disse bem o médico, algo até esporádico. Agora, as lesões, o choque, como é que isso se dá diariamente? É engraçado a gente falar desse tema, porque assim, muitas vezes o problema maior do circuito a gente tem muito mais emocional do que o problema físico mesmo, né? A criança cria uma expectativa tão grande com o evento, com a partida, né? Que muitas vezes ela tem uma pancada, ai meu Deus, me machuquei, né? Mas aí eles copiam os profissionais, vão rolando, né? Tem aquelas coisas também de simular. Exatamente. E como tem material humano, você tem essa estrutura de 280 jogos, 280 representantes, né? Não necessariamente, porque enfim, são vários jogos às vezes num dia, mas de ter sempre um representante. Sim. E uma outra importância que eu gostaria que você falasse sobre a arbitragem, né? Porque o árbitro, principalmente quando a gente fala da base, ele acaba sendo também um professor, né? Ele Sim. também tem que tomar muito cuidado. Ele não tem que ser só juiz, né? Ele tem que ser, aliás, ele não tem que ser tanto árbitro, ele Sim. também tem que ser um pouco de juiz ali naquele momento. Sim. Nós temos duas preocupações. Uma delas é ter um representante do circuito em todos os jogos, né? E a outra é a arbitragem. A arbitragem é um tema sempre, seja ele na base, seja ele no rendimento, sempre complexo, né? Então, como você colocou bem, o que ele menos faz é ser árbitro, né? Ele é muito mais um educador de ensinar, porque ali estamos dando os primeiros passos da criança na modalidade. Então, ensinar como bate um lateral, o porquê que foi falta, porque e principalmente, muitas vezes as crianças sabem, mas os pais não entendem o que acontece lá dentro. Imagino então, esse árbitro precisa passar uma calma ali dentro para que não crie um tumulto do lado de fora, porque os pais não querem ver seu filho perder, né? E às vezes cria uma situação aí bem difícil. E o investimento na atividade física, né, de uma maneira geral, ele até, a gente sempre comenta isso, que cada R$1 que é investido no esporte na base, você está tirando R$4 de investimentos futuros de segurança e de saúde, né? Então você está criando pessoas, teoricamente não, acho que absolutamente real, muito mais saudáveis e prontas. Acho que por isso que essa troca de informação eu vejo como muito necessária, né? Essa troca de experiências, né? De ter essa base do esporte e ter essa excelência também na atividade, no preventivo, no acompanhamento, na atividade mesmo, na lesão, porque a lesão ela acontece independente de você
querer ou não, por mais que o esporte gera lesões naturalmente. Então, você ter a medicina ao lado é sempre importante. E o esporte, né, o doutor colocou muito bem, ninguém quer perder, né? Então, mesmo a criança, por menor que seja, ela está ali para ganhar, né? Claro, ela quer competir, mas todos querem ganhar, e isso gera muitas vezes um excesso, né? Então esse trabalho de prevenção, ele é totalmente importante, né? A gente vê muita criança passando do limite, e às vezes até por imposição de professores, técnicos, pressão da família. Dos pais, filho, né? Você tem que ganhar, Exato. Você tem que ganhar. Então tem todo esse trabalho que precisa ser feito, prevenção, para a gente evitar essas futuras lesões, né? Então isso é muito bacana, e acho que o entendimento, principalmente de toda a família, porque isso é um trabalho familiar, né? Quando tem famílias conscientes, pais conscientes, é muito mais fácil, porque a gente precisa deixar muito claro que quando tem lá o futebol, as crianças estão jogando a final da Copa do Mundo, né? Ele entra num esporte amador, ele está disputando a final olímpica, né? Não é um simples campeonato. Para ele aquilo, ele quer subir no lugar mais alto do pódio, quer ganhar medalha, e aquilo é muito representativo, né? E literalmente aquele é o primeiro passo, né? Ele vai começar ali no âmbito escolar para estar chegando no clube, e são essas crianças que vão estar representando o Brasil aí nos próximos Jogos Olímpicos. Legal. Né? Aliás, tomara que esteja sendo aqui um grande núcleo aí de orientação, né, de usar esse trabalho que o Walter já faz tão bem aqui no ABC, e tão representativo, tão importante para as nossas crianças. De repente ter aí o hospital também com palestras, com orientações, com encaminhamentos. Eu acho que é muito importante essa proximidade, até porque é o público direcionado, né, que é o público do ABC, as crianças do ABC, os professores que normalmente são os responsáveis do dia a dia nas escolas. Às vezes não há um trabalho como deveria de capacitação e de acompanhamento, né? Porque existe a formatura, ele se forma como educação física, como médico se forma, mas ele tem que estar o tempo inteiro estudando, para estar o tempo inteiro se atualizando de tudo isso. Então, às vezes, essa troca de informação é muito importante para a gente... E só fazendo um adendo, é importante, normalmente toda escola tem o seu exame médico, muitas vezes no dia lá na escola, né? Leva um médico. E acho que ter um hospital com toda uma estrutura por trás, com profissionais capacitados, é sempre de suma importância para todos. Está caminhando para o final do nosso programa, quero agradecer demais a participação de todos. Walter, quando volta agora, está de férias, né? O circuito escolar? O circuito escolar está descansando só você, né? Eu não descanso muito porque tem que formatar toda a tabela. Eu imagino, fase, são 280 né? jogos, não deve ser mole. Exatamente. Então a molecada está descansando, mas em agosto aí retomamos aí com todas as atividades. Aliás, 280 jogos no coletivo, mas tem os individuais, né? Isso. Temos aí as etapas de tênis de mesa, xadrez, ginástica, natação, enfim. Tem toda a programação aí que você pode acompanhar no site do Circuito Escolar. Manda o site pra gente. O www.circuitoescolar.com.br. Lá tem toda o calendário, locais, enfim, pode estar acompanhando lá cada modalidade. Se você gosta do judô, vai lá só na página do judô. Se você gosta da ginástica, enfim, está tudo separado para você estar acompanhando o circuito escolar aí durante a temporada. Legal, sucesso para você. Conte sempre com a gente aqui para divulgar, traga informações quando voltar, manda a tabela para a gente que vai ser sempre divulgado aqui. Obrigado, Luciano, mais uma vez. Eu conheço um pequenininho, tenho um carinho, de 10 anos, que também disputa o circuito escolar e me dá um trabalho, eu sei bem do que é isso.